Vamos dar continuidade. Eu acredito que hoje nós vamos encerrar a carta de Colossenses. Nós já estamos, se eu não me engano, com a 6ª ou 7ª mensagem, seguindo capítulo por capítulo, versículo, uma pregação expositiva, lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto em nossa vida. Quem tem acompanhado as mensagens está entendendo bem, né, o que Paulo quis falar em relação à carta de Colossenses e o que essa carta nos influencia hoje. E agora nós vamos avançar para o capítulo 3, eu acredito que à noite estaremos no capítulo 4, já fechando durante esse período aí de 4 domingos, né? 8 mensagens, em torno de 8 mensagens sobre a carta de Colossenses. Quem perdeu alguma mensagem, você pode ir no canal do YouTube da igreja e você pode lá localizar a pregação. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Colossenses 3:18, os que encontraram, digo amém. Colossenses capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, por isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nessa manhã. Voltando rapidinho, para a gente poder fazer a introdução dessa carta, para quem não ouviu nenhuma mensagem de Colossenses. Paulo está preso em Roma, ele recebe a informação de Epáfras, o estado da igreja de Colossenses. A igreja de Colossos estava sendo invadida com heresias, com filosofias, com pensamentos que estava trazendo confusão ao povo. Paulo, preocupado com essa igreja, escreve a carta de Colossenses. A carta de Colossenses é uma carta doutrinária de orientação para a igreja. E como se fazia isso? Paulo, mesmo preso em Roma, ele escrevia essa carta, entregava na mão do seu companheiro, seu emissário, e essa carta era levada à cidade, à igreja, e era lida como orientação do apóstolo Paulo. Se nós fôssemos contextualizar hoje, não seria uma carta, seria uma live, como nós fizemos aqui tantas vezes. A igreja fechada devido à pandemia, então de casa nós ministrávamos a palavra e os irmãos na sua própria casa, no seu celular, no seu trabalho, conseguiam ouvir e entender a palavra. Naquele tempo não havia esse avanço tecnológico. E o que era feito? Eram as cartas. Por isso que as cartas do Novo Testamento, as 13 cartas do apóstolo Paulo, eram cartas destinadas à igreja. Mas o mais interessante é que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Assim como foi com a igreja de Colossenses, é hoje. E nunca foi uma carta tão atual e necessária ser lida e estudada com profundidade como a carta de Colossenses. A igreja de Colosso estava sendo invadida por pensamentos, heresias, filosofias, um contexto social e político e econômico muito diferente. E a igreja, recebendo os novos membros, os novos crentes, estavam agora discutindo nas suas reuniões doutrinas, ideologias, pensamentos. Se fôssemos contextualizar hoje, o que acontece? Ideologias, pensamentos e contextos da sociedade têm sido temas e pautas das nossas discussões. Família, sexualidade, política, economia. Têm sido assuntos que têm dividido, confundido e dificultado a igreja contemporânea. E o que nós olhamos em Colossenses é a mesma coisa. Paulo está aqui trazendo orientações e nós já olhamos, já cada mensagem abordou um tema, uma área específica. E de forma clara, Paulo agora fala sobre relacionamentos. Um tempo em que os relacionamentos também estão confusos no tempo de hoje. Relacionamentos entre marido e mulher, qual é o papel de quem e quando acontece. A importância do casamento, a vida dos filhos,
o compromisso social e político e econômico dos patrões para com seus empregados, como também dos seus empregados para com os seus patrões. O que está acontecendo é que a igreja de Colossenses está sendo atacada também nos seus princípios de relacionamento. E Paulo escreve essa carta não é à toa, há um motivo, há um porquê. E se nós fôssemos pensar hoje em relação à nossa fé cristã, às famílias, nós estamos vivendo um contexto de dificuldade, de conflitos no casamento. Provavelmente 50% dos casamentos que se iniciam não terminam com a frase, né? Até que a morte os separe. Infelizmente, passou de 3 meses, já está num prazo bom. Muitos terminam antes disso. E esse pensamento, essa visão do contexto do que é família, do que é casamento, do que é relacionamento conjugal, está também dentro dos nossos arraiais. Não é à toa que você se depara com alguém dizendo, não, casou, se não der certo, separa. Pensamentos que não são nossos, não fazem parte da palavra de Deus, não fazem parte do ensinamento bíblico, mas está na nossa casa, pela televisão, pela internet, pelos YouTubes, pela conversa diária, até dentro das nossas classes de EBD. E o que nós precisamos trazer hoje é o resgate da nossa fé, o resgate dos nossos princípios bíblicos, o qual a nossa fé e a nossa igreja e a nossa confiança está respaldada na palavra de Deus. E Paulo agora traz essa visão, traz esse contexto para os deveres domésticos, para tentar avivar o pensamento desta igreja que está sendo atacada. Colossenses era uma igreja pequena, Paulo nunca visitou Colossenses, Paulo também não foi fundador de Colosso, é uma igreja que foi provavelmente fundada por seu amigo Epáfras, e quando ele escreve, ele está preso em Roma. Ele nunca viu os membros da igreja de Colosso, mas essa igreja, em torno de 20 anos depois de Cristo, a cidade de Colosso foi atingida por um terremoto e ela foi completamente destruída, não conseguiu se erguer mais, havia uma crise econômica. Outras cidades, como Laodiceia e o que foram atingidos por esse terremoto, conseguiram se recuperar, ainda há vestígios arqueológicos, né, da história, mas Colosso não conseguiu retornar. Provavelmente essa igreja, 20 anos depois, ela deixou de existir. Mas eu quero trazer a visão do que Paulo está tentando falar em poucas palavras. Que nós precisamos buscar orientações para os nossos relacionamentos, para a nossa vida dentro da igreja, entre irmãos, pais e filhos, marido e mulher. Princípios que devem ser não respaldados no que a sociedade diz, ou naqueles gurus da internet, que tentam de alguma forma influenciar nossos filhos, a nossa casa, com as suas ideias, e são milhões de seguidores. E não pense que a igreja não é afetada por isso, é afetada por isso, porque nós somos um grupo social que pertence à sociedade e está convivendo com todas essas coisas. Você tem celular, você tem internet, seu filho usa, você usa, todos nós usamos. E esses pensamentos floriam a semana toda, chegam dentro da igreja, num confronto de ideias, de pensamentos, e existem os choques. E a igreja precisa usar o seu púlpito como a sua escola dominical, não para aliviar, mas para confrontar uma cultura que está indo de encontro à nossa fé. O primeiro princípio que Paulo vai trazer está no versículo 18 e 19. Ele diz: vós mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não a trateis asperamente. Geralmente quando a gente vai falar nisso, as mulheres já se criam uma autodefesa. Parece que nós vamos falar aqui de uma submissão como se fosse escravo. Não é isso. A submissão que Paulo coloca na palavra de Deus não é uma submissão ou que traga prejuízo. Não é uma submissão de humilhação. Não é uma submissão de castigo, de escravidão. Não. Essa submissão que Paulo apresenta em relação às mulheres é como uma posição de liderança, como se ser submisso não seria uma escravidão, mas seria o prazer de ser submisso. Para a gente poder pensar um pouquinho mais, exatamente esse termo submissão traz uma visão de escravidão, como se o marido falasse e a mulher tem que abaixar a cabeça para tudo. Nós não estamos aqui defendendo isso. Se seu marido te agride, te ofende, se ele te
causa violência familiar, você deve buscar os seus direitos. Você deve buscar os seus direitos, porque a lei te dá esses direitos. Nós não estamos dizendo aqui e fazendo um passapano sobre a influência do líder, do homem dentro de casa sobre a mulher. Nós não estamos fazendo isso, pelo contrário, nós defendemos o direito das mulheres, mas essa submissão que Paulo coloca é uma submissão de entendimento, de que Deus assim instituiu. É impossível um corpo ter duas cabeças, é impossível uma empresa ter dois presidentes, dois líderes, que com certeza isso vai criar uma anomalia, vai criar uma confusão. E é interessante que quando fala da submissão, logo em seguida ele puxa a orelha do homem. E ele diz, ó, vós maridos, amai as vossas mulheres. Então aqui a gente tem que entender que Paulo não está sendo machista na sua posição. Não, ele está sendo bíblico. Ele está trazendo uma orientação, o qual é necessário existir nos relacionamentos familiares um equilíbrio entre o direito da mulher, o respeito à mulher, e também o direito do homem, o respeito ao homem. Esse tempo de pandemia nós vemos as estatísticas, aumentou a violência familiar. E não apenas de mulher batendo em homem, mas também, não apenas de homem batendo em mulher, mas de mulher também agredindo o homem. Tá? Isso é um índice também que tem crescido. E o que nós vemos? Um desequilíbrio familiar. Relacionamentos quebrados, relacionamentos destruídos, famílias destruídas. E o que Paulo está tentando trazer é exatamente esse equilíbrio. A partir do momento que a mulher ela é submissa, o marido deve amar a sua mulher e não tratá-la mal. Porque aqui não está só sendo uma função para a mulher, mas para o homem também. E há uma coisa interessante nessa passagem. As mulheres sendo submissas aos seus maridos, elas estão sendo obedientes a Deus. Porque não é em si por causa do marido, mas sim por causa de uma ordenança dada a Deus. E o homem que assim não trata a sua mulher dignamente, está também desobedecendo a Deus. O homem que não trata a sua mulher com honra, o homem que não trata a sua mulher com respeito, o homem que não tem palavras dóceis de motivação e de cuidado com a sua esposa, está descumprindo uma orientação bíblica. Então, se você, meu irmão, é ignorante, é bruto com a sua esposa, pense que você está desobedecendo a Deus. Porque o texto diz que vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Isso é uma orientação. Então, essa palavra vai trazer uma visão de amor ao esposo pela sua mulher, impedindo de agredi-la. Porque há um conceito ainda na nossa sociedade de violência à mulher, de agressão física, psicológica e até agressão financeira. O marido precisa ser o apoio da sua esposa, o motivador da sua esposa, não aquele que diminui, que ofende, que reduz, não aquele que usa palavras para colocar para baixo. O marido precisa ser aquele companheiro no trato, no apoio, um dos melhores conselheiros que a esposa deve ter, é o seu próprio marido, como incentivador, porque esses relacionamentos precisam estar em equilíbrio com a palavra de Deus. É interessante que muitas vezes quando tenho que ir lá na minha casa, eu tenho que resolver alguma coisa, geralmente com os filhos, eu tenho a minha esposa que é a minha auxiliar, ela me ajuda muito em muita coisa, inclusive me dá um apoio pleno para me poder conseguir estar na igreja cuidando das coisas. Ela resolve, ela vai lá, resolve coisas no banco, paga conta, às vezes faz compra sem a minha presença, às vezes ela resolve todas essas coisas, mas há situações que ela passa para mim resolver. Quando é decisões sobre os filhos, sobre a casa, sobre alguma coisa que deve ser feita. Essa submissão não é porque ela não tem capacidade ou ela não pode fazer, pelo contrário, pode fazer e tem capacidade. Mas a questão é de entender quem é o cabeça, quem é aquele que foi instituído por Deus para ser o líder dentro de casa. E o homem, por sua vez, deve entender o seu chamado, porque o que nós estamos vendo hoje é uma inversão de valores. Muitas vezes, o homem que deveria ser o provedor, a mulher passa a ser a provedora. Muitas vezes, e às vezes é por questões até de oportunidade. Não está aqui ninguém dizendo que mulher não pode ganhar mais. Pode ganhar e deve. Mas esse sentido de ganhar mais não tira as questões do ensinamento de que o homem é o cabeça, é o chefe do lar. Esse relacionamento tem que ser muito bem conversado e muito bem entendido. Quem é o papel de quem? Quem faz o quê? Eu falei há pouco tempo que eu conheci uma família
em que o marido levava a esposa no ponto de ônibus, dava um beijo, ela pegava um ônibus para trabalhar. E ele voltava para casa. E a palavra dele é o seguinte: eu não tenho dom para o trabalho. Eu não tenho dom para trabalhar. Eu não fui chamado. E inverteu os valores em qual ponto que cuidava da casa. Eu não estou dizendo aqui que você, meu irmão, não vai passar, não vai cozinhar, você tem que fazer isso. E eu lá em casa às vezes me viro, né? A mulher fala, vamos lá, tem que ir lá. Ajuda aí, vamos lá, não há problema nenhum nisso. Mas entendendo exatamente quem é quem, onde está cada um no seu lugar. É a sociedade de hoje, há uma inversão de valores. As mulheres muitas vezes têm capacidade, têm inteligência, têm capacidade profissional, ninguém está dizendo que não. Mas quando nós olhamos família, cada um tem a sua posição, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu local específico para agir, para se fundamentar. Mas infelizmente nos dias de hoje, essa inversão de valores tem invadido as famílias da igreja, ao ponto que o homem perde a sua autoridade, o homem perde diante dos filhos, a mulher passa a ser a cabeça da casa, que toma a decisão, que manda, que faz e acontece, enquanto o marido fica inerte. E muitas vezes essa tomada de decisão, a mulher às vezes tem que tomar, porque não há uma ação por parte do marido. Porque há um outro lado que está deixando a desejar. Então nós precisamos entender, irmãos, os conceitos de família, os conceitos que a sociedade tem apresentado para nós, e nós precisamos olhar o princípio bíblico. Nós não estamos aqui dando autoridade ao homem de julgar a sua mulher como uma escravidão. Pelo contrário, aqui diz logo no versículo seguinte: vós maridos, amai as suas mulheres e não trate elas com aspidez, com raiva, com ira. E esse entendimento nós precisamos ter. Então a sua casa, meu irmão, vai ter paz e equilíbrio quando as coisas estiverem no lugar. Qual é a posição do seu marido, qual é a sua posição, para que a casa tenha equilíbrio, aqui vocês conversem e realmente um seja o apoio do outro. Então Paulo está trazendo essa visão à igreja de Colossenses, porque já tem confusão acontecendo. Já há um embaraço na igreja. E isso aqui não está aqui por acaso, ou porque ele inventou, deu na cabeça. Paulo recebe a informação que há uma crise na igreja, e desde o primeiro capítulo ele vem tratando, e agora no capítulo 3 ele vai falar sobre os deveres domésticos, porque os crentes estão confundindo as coisas. Os crentes estão embaraçados com a sua vida familiar. Esses relacionamentos, eles precisam estar de acordo com a obediência a Deus. Então você, esposa, é submissa ao seu marido, até que isso não seja uma violência, até que isso não seja uma ofensa a você, até que não te prejudique. A obediência ao próprio Deus. E a você, marido, quando você ama a sua esposa, cuida da sua esposa, incentiva a sua esposa, é o braço direito dela, está ao lado dela na dor, na alegria e na tristeza, você está fazendo isso não só porque você ama a sua esposa, mas porque também é um dever de como cristão. É uma orientação bíblica para nós, de não tratar a nossa esposa de forma áspera, de forma violenta, porque tem homem às vezes que é ignorante, é grosso, e faz isso na frente dos outros, do filho, da família e até na igreja. Então veja, se você agir dessa forma, você está indo em desobediência à orientação bíblica para a sua família e para a sua vida como marido. Precisamos então avaliar as coisas, conversar e colocar tudo no seu devido lugar. Segundo conselho em relação aos princípios do relacionamento é entre filhos e pais. Olha o que diz o versículo 20. Versículo 20: vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam ânimo. Veja que agora Paulo deixa marido e mulher para falar de pais e filhos. Esses relacionamentos também estão sendo mudados na igreja de Colossenses. Então a autoridade do pai é uma autoridade delegada por Deus, de criar, de multiplicar e de orientar. Rejeitar a autoridade de pai, fala agora para os filhos, rejeitar a autoridade de pai é rejeitar a própria autoridade de Deus. Porque você nasceu, você cresceu, você foi gerado dentro de uma família, o qual Deus te deu, e o seu pai, eu não sei qual é o caráter do seu pai, eu não sei qual é o caráter da sua mãe, é claro que existem casos e casos, mas as orientações dos pais é algo que nós precisamos entender que são orientações de Deus para a nossa vida. A rebeldia, a Bíblia diz, é pecado como de feitiçaria.
E não é só num contexto igreja e política, não. É na família também. Filhos rebeldes, desobedecendo pai e mãe, não vai obedecer ninguém. Quem não obedece pai e mãe, desde pequeno, não vai obedecer ninguém. Eu não quero entrar aqui na forma como os pais estão tratando seus filhos. Essa geração mimada, essa geração dependente, essa decisão, essa geração em que a mãe resolve tudo. O pai resolve tudo, o filho não pode ter nenhuma dificuldade. Mamãe e papai vai na frente, tira toda a pedrinha, tira toda a poeira para o filhinho não cair. Se você faz isso com seu filho, ele vai crescer um homem fraco, vai crescer uma mulher indecisa. Muitas vezes nós temos que deixar os filhos irem, e a gente fica de longe olhando. Não vai que você vai cair. Não vai que você vai cair. Aí ele vai. Está vendo? A superproteção dificulta o crescimento dos nossos filhos. Nós temos hoje uma geração que às vezes tem dificuldade de escolher uma camisa. Mãe, 18 anos, não sabe. Porque a mãe passou a vida toda escolhendo para ele o que come, o que veste, o que calça. O filho chega de frente de uma loja, eu não sei. Quem conhece isso aí, levanta a mão para mim. Quem já viu isso acontecer? Conheço alguns. Não tem decisão, não sabe fazer, porque sempre vinha pronto. Mamãe escolhia, papai escolhia, e tem mamãe que é super protetora da filhinha, ou do filhinho. Filho não pode chorar, filho não pode se decepcionar, filho não pode resolver os seus problemas, que a mamãe está sempre atrás. Ela vai crescer, lá na casa dela com o marido, ela não vai saber se defender. Ela não vai saber tomar decisão, ela não vai saber resolver, e pior, não vai saber ensinar as filhas, ou os filhos quando nascerem. Porque criaram uma bolha, como se o mundo fosse, não, eu vou estar sempre pronto para cuidar do meu filhinho. E isso às vezes não é possível. Então, quando nós observamos agora, se um filho não obedece a pai, ele não vai obedecer ninguém, ele vai ser insubordinado, autossuficiente. Sabemos que as gerações são diferentes, temos o pai e temos o filho, gerações diferentes. Essa tecnologia que chegou para nós nos distanciou ainda mais, né? Antigamente, brincar com o filho era só ir jogar bola, soltar uma pipa. Isso qualquer um faz. Aí agora ele quer que você sente do lado dele para jogar videogame. Você não sabe apertar aqueles botão, aquele negócio. Ih, pai, está perdendo tudo. Tá bom, filho, eu estou tentando estar junto com você. Eu não sei jogar. As gerações se distanciaram. A tecnologia fez isso. Antes de soltar uma bola era mole, você tirava onda até de craque. Agora você vai de frente para o computador cheio de botão, cheio de aparelho, boneco saindo para tudo quanto é lado, e você quer brincar com o filho e você não sabe. Porque há uma diferença de gerações. Então, os relacionamentos, muitas vezes truncados entre pais e filhos, vêm dessa falta de entendimento. Rebeldia por parte dos filhos que não obedecem a orientação. Eu acho interessante que alguém às vezes vem falar, pastor, meu filho está assim, 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 a igreja não está resolvendo. Eu falei, meu irmão, se ele não obedece você que é pai e mãe, vai obedecer pastor? Vai obedecer professor de escola dominical? Uma vez por semana, vendo seu filho aqui, não vai. Se ele não obedece você, vai obedecer quem mais? Não vai obedecer ninguém. Então os relacionamentos entre pai e filhos devem ser dosados no amor, no respeito. Aqui está dizendo, filhos, ouçam sua mãe. É claro que às vezes a mãe, né, pega pesado, até no sentimento de não deixar o filho ir para qualquer lugar, tem tudo isso. Mas há um detalhe interessante aqui, que agora ele fala sobre os pais. Os pais não devem irritar os seus filhos. Às vezes é pai que tem o prazer de criar inimizade com o filho. O filho tem uma dificuldade, o filho tem uma limitação, e o pai quer transformar o filho naquilo que ele nunca foi. Ele nunca conseguiu ser, e ele quer que o filho, ele quer se realizar na vida do filho. Ele quer que o filho seja o que ele imaginou para ele. E ele então quer que o garoto seja jogador de futebol, quer que o garoto seja militar, quer que o garoto faça e aconteça, e muitas vezes os nossos filhos têm limite. Eles também têm o seu gosto, eles também têm a sua própria vontade. Infelizmente, né, nós entendemos que as oportunidades hoje são grandes, nós não tivemos aqui a nossa geração tanta oportunidade como hoje, mas eles também têm o direito de escolher o caminho deles. Ele não quer ser militar, não quer ser médico, não quer ser advogado, vai ser qualquer coisa, aí vai vender bola, bala, o que for, mas é a vontade deles, eles vão estar felizes, os pais precisam apoiar. O que não pode é essa irritação. O que Paulo vai dizer aqui? Inimizade dentro de casa.
toda hora jogando na cara do filho: você não faz isso, você não faz aquilo, você é isso, você é aquilo. Como vai haver paz dentro de casa se os pais não conseguem ter um diálogo franco com seus filhos? Um diálogo de conversa, de amizade, de abraço. Isso nunca será possível. Então nós temos o lado aqui do filho que deve ouvir as orientações dos seus pais e a orientação também dos pais em relação aos seus filhos. Então veja bem, Paulo tem orientação para casais, orientação agora para pais e filhos, e no terceiro princípio que ele aborda nesse versículo, é o princípio do relacionamento entre servos e senhores. Olha o que diz o versículo 22. Versículo 22. E tudo o que fizestes fazeis de todo o coração, como ao Senhor e não ao homem, sabendo que recebereis do Senhor recompensa e herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça receberá um troco em justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Aqui ele está falando no versículo 22, mais acima, que eu acabei não lendo, li o 23. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Mas o ínter aqui: filho que obedece pai, faz porque teme a Deus. Pai que honra os seus filhos, faz porque teme a Deus. E agora o servo serve os seus senhores temendo a Deus. Veja que isso é um princípio de obediência. Não adianta chegarmos aqui no culto, né? Canta, chora, levanta a mão, fala em língua, faz tudo. Mas lá em casa está brigado com o filho. Filho não fala com o pai. Filho não fala com o irmão. Irmão não fala com o irmão. Mulher não fala com o marido, que saiu de casa brigado. Aí vem para a igreja, poder puro. Como pode isso coincidir com a vida cristã? Não pode. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade de aparência, que nós vestimos botamos uma maquiagem e vamos para a rua, como se tudo tivesse flores, e não está. O que Paulo está tentando trazer aqui é a essência da família e da vida cristã. Nós teremos igrejas fortes quando as famílias forem fortes, quando houver equilíbrio dentro de casa, quando houver equilíbrio dentro da vida cristã de cada crente. Então aqui agora no versículo 22, Paulo não faz uma defesa a favor da escravidão. Algo tem que ter entendido aqui. Muita gente diz assim: Paulo não defendeu a escravidão, porque mandou obedecer os seus senhores. Irmãos, nós temos que ir num contexto. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Uma questão cultural, uma questão de escravagista do tempo de Paulo. Paulo nunca defendeu isso. Tanto é que quando ele fala que o servo deve obedecer o seu senhor, ele fala também que o senhor deve honrar os seus empregados. Ele não está aliviando um e prejudicando o outro, como também não está aliviando o homem e prejudicando a mulher, pelo contrário. Ele diz à mulher: seja submisso, mas ele fala com os homens: ame suas mulheres e não tratem elas mal. Não tratem ela ruim, não tratem ela com maldade. Agora Paulo faz a mesma coisa com os servos. Ele vai dizer: o escravo como trabalhador deveria servir como melhor, fazendo com obediência. E é claro que hoje nós não temos uma cultura escravagista, apesar que a escravidão ela está subentendida no oculto da sociedade. Não é uma coisa legal. Mas quando nós olhamos esse texto, nós contextualizamos hoje como você é um funcionário. Você como funcionário lá da sua empresa, meu irmão, você deve ser uma pessoa de confiança. Você deve ser um dos melhores funcionários da sua fábrica, da sua empresa. Você deve ser aquele que chega no horário e sai no horário. Aqui é interessante que ele usa um termo, né? Ele usa um termo interessante, fala sobre não para agradar a homens, nem servindo só na aparência. Aquele negócio, né? E o patrão chegou. O patrão chegou: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Aí o patrão sai, vira as costas, vai lá para a recepção, para o cafezinho. E aí, tá tudo bem aí? Pô, você viu o jogo hoje? Alguém grita: o patrão chegou, e todo mundo: opa, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Isso é aparência, é o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós servimos e estamos no nosso trabalho, nós temos que ser obedientes e cumprir o nosso papel. Você ganha por hora. Você ganha por hora trabalhada. Ah, é pouco, tudo bem, vai estudar, corre atrás, faz concurso, procura outro emprego.
Mas enquanto você estiver ali, você aceitou essa submissão. Você aceitou o emprego, você aceitou, assinou a carteira. Ele está te pagando esse valor, você concordou. E se você não obedece, você está indo contra, como diz aqui Paulo, os princípios de Deus. Então, veja a orientação de Paulo. Se você é um empregado, se você está servindo, se você está no seu trabalho, meu irmão, seja um exemplo. Que o seu patrão não queira perder você para ninguém. Ele olhe para você e fala assim: nossa, eu não tenho um empregado igual esse camarada aqui. Ele é diferente dos outros. Mas não é por puxar saco, não. Não é para puxar saco, não. Porque puxar saco também é aparência. Não é do coração. Ele faz aquilo para se promover, para se dar bem em alguma coisa. Mas fazer aquilo com temor a Deus. Deus te deu o emprego, Deus te deu esse trabalho. É duro, é difícil, você não ganha o que você gostaria de ganhar. Mas graças a Deus que você ainda está trabalhando, está empregado. Então tem gente que faz cera na empresa, enquanto o patrão não vê. Aquela turminha que vai, eu quero ter um feriadão aí, eu vou lá no médico, vou mandar um atestado na segunda-feira, eu emendo sexta, sábado, segunda e domingo, e terça-feira que é feriado. Eu não vou nem perguntar quem está de folga na segunda, tá bom, deixa quieto isso aí. Mas tem gente que faz isso, vai lá, mete um atestadozinho, vou pegar, vou emendar esse feriadão, já está pensando 3 meses na frente, olhando o calendário. Vou mandar um atestado aqui, meu irmão, vou passar 5 dias longe. Isso é correto? Não é correto, não é honesto, peca contra Deus. Você pode até se fazer, mas Deus não vai estar se agradando de você. Aí vem para a igreja cheio de poder, que Deus te usar como? Como Deus vai usar a nossa vida se estamos cheios de brechas e embaraços, que condiz com a vida cristã? Paulo está indo contra uma cultura do seu tempo. E ele vai dizer: olha, você é escravo, faça tudo para a glória do Senhor. Trabalhe da melhor forma, seja honesto no que você faz. Agora ele vai em contrapartida aos patrões, que deveriam dar direitos aos seus empregados. E isso é algo também importante para quem emprega. Há um princípio bíblico que as pessoas que trabalham com você, elas estão ali para te abençoar, para que a sua empresa prospere, avance. Eu acredito até que quem é dono de empresa deve orar até pelos seus funcionários. Quem aí precisa de um empregado em casa, né? Às vezes alguém para ajudar a limpar a casa, a lavar, a passar, a cozinhar, você deveria até orar para as pessoas que trabalham com você, para que as pessoas que frequentem a sua casa sejam bênçãos na sua vida, e você também seja bênção na vida deles. Então esse princípio cristão, bíblico, atinge também o empregado. É muito triste quando nós deparamos, por exemplo, de irmãos que começaram um trabalho junto, caminhar junto, daqui a pouco um está botando o outro na justiça. Eu já vi isso acontecer, não poucas vezes. Ah, pastor, fizemos a sociedade, juntei com o irmão fulano, nós somos fulano, e nós vamos fazer uma empresa. Eu falei, amém, glória a Deus, mas já oraram? Já buscaram em Deus para saber se é isso mesmo? Já pensaram se isso vai dar certo? Hoje vocês são amigos. Depois, quando começar, vamos dividir aqui 50-50 para cada um. Alguém vai chorar. Vocês já estão cientes disso? Não, está tudo certo, está tudo certo. Está tudo certo. Quando o tempo passa, você recebe a informação que não há mais sociedade, já não há nem mais amizade, e os dois estão lá diante de um juiz ímpio, tentando resolver quem vai ganhar quem vai levar o quê. Isso quando alguns que estão na igreja, não é o nosso caso, mas já aconteceu em outras igrejas, trabalharam para a própria igreja e processaram a igreja. E pior, algumas igrejas que contrataram e não honraram com seus compromissos. E aí nós vamos observar que Paulo está preocupado com Colossenses, mas se a gente for trazer para hoje, a Bíblia continua falando da mesma forma. Os desentendimentos de relacionamentos, se não passar pela palavra-chave aqui, temer ao Senhor, família, temer ao Senhor, marido e mulher, temer ao Senhor, filhos e pais, pais e filhos, temer ao Senhor, patrão e empregados, nós viveríamos e teríamos famílias completamente estruturadas. Eu acho que essa visão, ela é necessária para os nossos dias. Os patrões precisam honrar os seus empregados, cumprir aquilo que está na lei, pagar em dia. Se há alguma dificuldade, senta, conversa, negocia. Olha, eu estou com dificuldade, vamos caminhar junto. Eu acho que um bom papo resolve qualquer crise, e principalmente entre irmãos, porque se não há como a gente conversar antes de levar para que os tribunais resolvam, o que vai ser? E ainda existe uma outra questão, em alguns casos,
por exemplo, de igrejas que tiveram seus pastores, fundadores, obreiros que trabalharam anos e anos, e quando chegou no final da sua vida, a igreja não honrou em nenhum momento. Esqueceram os seus pastores, esqueceram aqueles que cuidaram, que apacentaram e viveram e deram o seu tempo pela missão. E quando envelheceram, ou adoeceram, ou viveram alguma enfermidade grave, simplesmente foram trocados ou colocados ao lado. Então esse princípio de relacionamento é algo que é bíblico, que nós precisamos trazer à nossa memória. Tudo está relacionado com Deus, e está relacionado também à adoração, para a gente poder fechar aqui. Se eu não estou bem com alguém, com a minha família, os meus filhos, a minha casa, como eu poderei estar bem com Deus? Como eu poderei estar em paz na minha adoração, fazendo a obra do Senhor, se eu, como marido, estou agredindo minha esposa em casa? E não importa se é diácono, se é pastor, se é obreiro, quem for. Se você isso faz, você comete um crime. E você está indo contra os princípios da palavra. Como nós vamos estar ceando a ceia do Senhor, cantando e querendo que o Espírito Santo desça sobre a vida da igreja e faça alguma diferença entre nós, se nós estamos com relacionamento quebrado entre nossos filhos, entre irmãos em Cristo, entre patrões e empregados? São coisas que podem passar despercebido na sociedade atual, mas ela é viva na Bíblia Sagrada. Então, se nós queremos viver como a Bíblia, precisamos ler a Bíblia e precisamos praticar a Bíblia. Ame sua esposa, ame seu marido, apoie seu marido, ore por ele, incentive ele. Não seja uma roda presa na vida de gente que quer avançar. Não seja uma roda presa na vida do seu marido. Não seja uma roda presa na vida do seu filho. Alguém que está atrapalhando e não está ajudando. Algo que nós precisamos entender: a vida familiar influencia a nossa vida espiritual. Não é só culto, jejum, reunião, não. É lá na nossa casa, no nosso coração, no nosso íntimo e até no nosso trabalho. Porque se você está lá trabalhando, você tem o seu dia, sua hora, seu salário, você está honrando um compromisso. E se você for desonesto com aquilo que você faz, você está desobedecendo a Deus nos seus princípios. Que o Senhor nos ajude a trazer isso à nossa memória, amém, irmãos? E a gente não venha a nenhum tempo vacilar. Ser excelentes patrões, que o empregado chore quando saia. Ser excelentes funcionários, que o patrão, quando você diz, patrão, obrigado, eu estou indo para um outro emprego, ele olha para você: meu filho, tem porta aberta aqui. Se você for, não der certo, você pode voltar, porque eu acredito, eu confio, sei que você é bom no que você faz. Que Deus nos ajude nessa caminhada cristã. À noite nós vamos encerrar capítulo 4, o que Paulo quis falar com Colossenses, e que essa mensagem dessa manhã possa edificar a sua vida e possa te ajudar a crescer de alguma forma. Senhor, rendemos graças, te louvamos nessa manhã por esse culto de louvor e adoração a Deus, e te pedimos, Senhor, que Tu nos dê sabedoria no nosso modo de viver, que não venhamos a fazer, como diz Paulo, apenas na aparência, mas que possamos viver de forma íntima com o Senhor, que a nossa devoção, a nossa fé esteja alicerçada na Tua palavra. Guarda a vida, Deus, dos Teus filhos que aqui estão. Se há algum embaraço em família, se há algum embaraço entre pais e filhos, se há algum embaraço entre patrões e empregados, empregados e patrões, que Tu venha trazer a sabedoria, para que tudo seja resolvido com paz, com tranquilidade, segundo, ó Deus, a justiça, porque como diz o texto, aqueles que provocam injustiça, sofrerão também injustiça. É no nome do Senhor que eu oro e te agradeço. Amém. Que o Senhor nos abençoe e dê um bom descanso aos irmãos. Logo mais à noite, 6h30, estamos de volta, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Ali na mesa tem ali o cartão da campanha, se você puder ajudar, é só você pegar e levar, e que Deus assim te abençoe nessa caminhada. Até logo mais, se Deus assim permitir.